Caríssimos, raríssimos, estamos ao vivo e eu estou caindo de paraquedas aqui na sua timeline, no seu dia, mais ou menos como talvez se a gente trabalhasse junto, eu passasse na sua mesa, ou se a gente tivesse se encontrado no bebedouro, ou se a gente fosse junto tomar o café e eu compartilhasse uma história com você. Eu tenho sentido falta disso, eu imagino que você também. Bom, René de Paula Júnior falando de mais um episódio imprevisto aqui do Roda e Avisa, mas o que me motivou, que foi o gatilho aqui para justamente abrir essa sessão com vocês, sem nenhum tipo de preparativo, sem nada, é justamente porque eu acabei de ouvir um episódio que me surpreendeu. Eu tenho seguido com bastante carinho e com bastante afinco as coisas que o Instituto Santa Fé publica. O Instituto Santa Fé é um instituto voltado para a complexidade. Eu comecei a fazer um curso lá, estou sempre falando dele, e eu comecei a seguir o podcast que chama Complexity dos caras, e até aí tudo bem. E comento isso direto no Radinho de Pilha, que é meu podcast diário. Mas agora eu tinha lá um lençol para passar, e aí, qual é o último podcast do Complexity? E está lá, entrevista com Jeffrey West. O nome pareceu relativamente familiar, mas, bom, vamos que vamos ouvir. Para minha surpresa, aliás, não podia imaginar, mas aquele vozeirão de Papai Noel do Jeffrey West é justamente do cara que escreveu um dos livros que, mais me abriu a cabeça recentemente, que é um livro chamado Escala. Esse livro na época eu fiquei tão fascinado que eu fiz a mesma coisa que eu faço sempre quando alguma coisa me fascina, quando um livro me fascina. Eu abro a câmera e faço um review, no Leia Vale a Pena, que é um projeto meu que eu simplesmente adoro. O Leia Vale a Pena tem várias dicas de livro que eu estou lendo ali, que praticamente em tempo real, antes mesmo de acabar, eu já compartilho por que aquilo está me inspirando tanto. E o Scale, para mim que não entendia nada de complexidade, nada de teoria do caos, nada, ele foi, uma revelação, né? Justamente porque o próprio subtítulo tem a ver por que organismos, cidades e companhias nascem, crescem e morrem. O título era meio mirabolante, mas foi fascinante o livro e foi muito legal agora ser surpreendido com uma entrevista com o próprio Jeffrey West. E ele está falando ali, o trabalho dele é muito interessante, porque embora a formação dele seja físico, eu acho que ele é físico, ele na verdade escreveu muito sobre biologia, sobre vida e também sobre cidades e por tabela sobre nós mesmos. E uma das coisas muito interessantes é que organismos normalmente eles vão escalando, vão crescendo, vão escalando até atingir um tamanho ótimo para o qual ele foi concebido, e aí se fica ali gerenciando até que a entropia vence, o cabelo grisalho chega, um belo dia você morre. Ok, organismos funcionam assim. Mas as sociedades humanas, as cidades, sobretudo, elas têm um outro padrão, porque elas têm um padrão de crescimento aberto. Elas não têm um tamanho final definido, elas não têm uma forma definida, elas não param de se reinventar, elas não param de se renovar. Por quê? Porque as nossas interações numa cidade ou num grupo social, elas se retroalimentam, a gente troca informações, a gente se inspira, uma ideia sua se junta com uma ideia minha, a gente cria um novo projeto, surge alguma coisa que não existia. Então esse tipo de interação imprevisível, que inclusive é um dos grandes encantos de uma bela cidade grande, eu sou suspeito porque eu adoro cidades, nasci numa cidade grande, espero morrer em uma, isso sempre me encantou, esse fervilhamento. Na verdade, à medida que as cidades crescem, algumas coisas crescem mais do que linearmente, crescem super exponencialmente. Se essa cidade dobrar de tamanho, ou sei lá, quadruplicar de tamanho, o número de empregos, ou de profissões, ou de inovações não dobra ou quadriplica. Ela cresce muito mais porque as redes humanas, os contatos humanos são assim. Curiosamente, o coronavírus pegou carona nisso, né? Aliás, não é incomum que vírus, eles justamente peguem carona nas espécies mais bem-sucedidas. Ele viu, o que realmente vai me fazer bombar, vai me fazer dominar o mundo, é justamente pegar carona nessa espécie que interage tanto. E aí, o que acontece? Estamos eu e você aqui condenados a uma telinha, uma interação legal, mas um pouco pobre, né? Convenhamos,
não é a coisa mais que a gente faça. Bom, quem está fazendo Zoom o dia inteiro sabe muito bem do que eu estou falando, né? Não é a coisa mais rica e mais inspiradora do mundo. Estamos aqui condenados a isso. Tem uma questão interessante que, se a gente fosse só cérebros, ou se fôssemos apenas informação, ou seja o que for, isso bastaria, mas acontece que não. O próprio Jeffrey West, acho que isso que me inspirou, é por isso que eu estou conversando aqui com você nesse momento, ele mesmo reconhece que nós somos humanos, nós somos mamíferos, a interação pressupõe o toque, o cheiro, a voz, os nuances, a risada, a fisicalidade dos encontros é muito importante. Isso é muito legal, porque faz um bom tempo já que a gente tem focado demais. Talvez a gente tenha ouvido muito algumas pessoas que detestam contatos humanos. Eu conheço várias pessoas que, se pudessem, ficavam dentro de uma bolha sem jamais falar com ninguém, né? Botavam, sei lá o que, o manto do Harry Potter. A gente ouviu demais essas pessoas. Na verdade, as coisas mais ricas que a gente cria, as coisas mais transformadoras, mais inesperadas, surgem justamente daquilo que hoje a gente não está conseguindo fazer. Então, talvez esse período aí de castigo em que a gente está, de uma certa maneira, condenado, nos faça abrir um pouco os olhos para que, só telas não bastam, só Zoom não basta, só Slack não basta. Algumas coisas fazem falta, e são essas as coisas que nos trazem, nos atraem para essa grande invenção que são as grandes cidades. São as cidades onde as interações são ricas. A questão é como que a gente vai conseguir retornar e como que a gente vai conseguir recriar de novo essa experiência rica que nos torna cada vez mais humanos. Fica a questão em aberto, mas se tem alguma coisa que nos define, é justamente as questões e o desenvolvimento e o crescimento e a expansão em aberto. Espero que essa reflexão tenha valido a pena. Jeffrey West, para quem tiver interesse, está lá no Leia Vale a Pena, eu vou dar o link para quem quiser. O livro se chama Escala, o Santa Fé Institute é maravilhoso, o Complexity Explorer também, o Radinho de Pilha, está ali todo santo dia, servir bem para servir sempre. Quem tiver mais curiosidade é só me perguntar, e muito legal parar aí na sua baia e trocar uma ideia rápida com você.